Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje nós temos o ramo natalino aqui dentro do nosso módulo de Natal. Então vamos lá começar? Começando aqui o nosso trabalho, vamos fazer um pequeno fundo bem suave, bem simples aqui, tá? E a gente vai pegar aqui o cinza claro e vai vir aqui em alguns pontos. Estou utilizando aqui o pincel número 6. E a gente vem aqui, ó, em alguns pontos, só para dar uma levantada aqui nesse ramo, tá? Então, ó, bem suave, eu venho até aqui embaixo e puxo um pouquinho aqui embaixo dessa parte aqui do laço. Novamente, ó, eu venho com ele aqui. E puxo um pouco aqui dos dois lados. Agora, eu venho aqui nessa parte, ó. E jogo um pouco aqui também. Aqui em cima. Em alguns lugares, a gente vai fazer uns galinhos aqui de pinheiro e vai cobrir essa parte, mas é importante que tenha aí um fundo como base. E aqui, mais um pouquinho. Deixa bem esfumadinho, tá? Bem suave. Pronto. Agora, vamos trocar o cinza claro pelo cinza chumbo, tá? Então, com o cinza chumbo, a gente só vai evidenciar alguns pontos aqui, onde a gente já colocou o cinza claro. Bem suave, a gente não quer marcar demais. Só mesmo nessa parte aqui mais próxima ao laço, ao ramo em si. Um pouquinho só de tinta. E aí, ó, se tiver muita ainda no pincel, eu limpo ali no paninho e venho esfumando. Dessa forma aí o nosso laço ele ganha mais destaque. Feito isso, nós vamos para as nossas folhas, tá? Lavar bem aqui o meu pincel. Na verdade, eu vou trocar o meu pincel, né, por um pincel maior, que vai me ajudar a preencher mais rápido o meu desenho. E com o verde folha, nós vamos começar aqui a preencher. Então, vou começar aqui de cima e aqui nós vamos preencher todas as folhas. Então, só tem cuidado aí para não passar por cima dessas bolinhas, né, que a gente vai fazer umas frutinhas aqui. Mas, agora, só preencher todas as folhas de verde folha.
Ok, pessoal, agora com as folhas preenchidas, eu vou pegar aqui o meu pincel e vou fazer também, ó, essas puxadinhas aqui dos nossos galinhos de pinheiro. Então, eu vou puxar um no meio e vou vir puxando aqui pra fora, dessa forma, ó. Eu vou colocar novamente a tinta no meio. E vou puxar pro outro lado, ó. Tá? Novamente, ó, nesse aqui em cima. Sigo primeiro e venho puxando tudo de um lado aqui, ó. Depois eu venho do outro lado e faço a mesma coisa. Desse lado também. Do outro lado da mesma forma. Aí, nós temos um menorzinho aqui. E nós temos um menorzinho aqui também. Pronto, agora nós vamos trocar a nossa tinta pela tinta verde musgo. E agora nós vamos fazer o sombreado das nossas folhas. Vamos começar aqui, tá? Aqui, ó, ao redor das frutinhas. E aqui, ó, a gente vem lá de baixo. A gente coloca a tinta, tira o excesso e vem trazendo a tinta pra dentro da folha, ó. Dessa forma. Esfuma bem. Vou colocar um pouquinho aqui nesse cantinho. E jogo também pra dentro da minha folha. Agora eu venho aqui pra próxima. Coloco e esfumo bem. Aqui, ó, essa aqui está toda por baixo. Vocês veem que aqui nós temos a divisão entre uma folha e outra, então eu coloco e jogo pra dentro. Agora, eu venho de cá do canto de cá, ó, tem a outra folha e temos um laço, então, sombra por baixo. E jogo novamente pra dentro. Procura pôr pouca tinta pra não cobrir totalmente o verde de base, tá bom? Abaixo das frutinhas também nós temos sombra. Aí, aqui a gente volta para essa de cima, essa parte toda que está por baixo do laço, a gente coloca e esfuma para dentro da folha. E aqui eu vou colocar um pouquinho aqui na ponta. Procura sempre deixar as pontinhas mais pontudinhas, não deixa elas arredondadas não, tá bom? Esse canto de cá. Agora, a gente vai descendo. Essa aqui está por baixo dessa, ó, então você vem e deixa aí o formato de pontinha dessa folha aqui que está por cima. Então, você coloca, puxa pra dentro. E aqui, ó, eu faço a pontinha.
finalizo até aqui embaixo. E aqui a gente vem nessa aqui, ao redor de todas as frutinhas. Sempre observem para deixar as frutinhas o mais redondinho possível. Então, principalmente na hora desse preenchimento aqui, ó, deixe elas bem redondinhas pra gente ter um acabamento mais bonito, né? Então, aqui, ó, você vai jogando aqui pra dentro. Ó, fiz ao redor aqui, agora eu venho esfumando essa tinta. Agora eu vou colocar aqui na pontinha e vou trazer essa tinta para esse lado da minha folha. Sempre esfumando bem. Ok? Agora, eu vou trocar a minha tinta pela tinta verde pinheiro. E nós vamos reforçar algumas divisões aqui, né? E aí vai dar mais a impressão do que está por cima e do que está por baixo. A gente vai voltar aqui, ó, e eu vou reforçar a sombra em alguns pontos. Ó, essa parte aqui, ó, vai toda mais sombra, porque ela está por baixo das frutinhas, por baixo do laço, tá? Então, aqui, ó, nessa divisão aqui, eu coloco o meu verde pinheiro. E aqui também eu já vou aproveitar para fazer a parte do centro. Você coloca o pincel em pé e você vai até em cima, tá? Dessa forma. Então, aqui, ó, aí você puxa para um lado, para outro, para um lado, para outro, e assim vai, tá? Agora eu venho para esse lado aqui, ó. Pincel em pé. Aí você vai puxando de um lado para o outro, de um lado para o outro, sempre com o pincel em pé para que fique bem fininho, tá bom? Agora, nós vamos aqui para que está por baixo. Então, a gente vai reforçar novamente aqui, ó, a sombra atrás do laço. Coloquei, tiro lá no paninho o excesso e venho jogando aqui pra dentro. Notem que vai formando um degradê aqui e a gente vê claramente a separação entre as folhas. É só para dar uma marcação a mais. Então, ó, coloquei, limpo o meu pincel e venho jogando pra dentro. Feito isso, eu vou fazer aqui a linha central. E vou fazer aqui, ó, algumas jogadas. E couber aqui, a gente faz. Tá? Essa parte aqui um pouquinho também abaixo da frutinha, ó, pode reforçar. Agora eu venho pra essa de cima aqui. Jogo pra dentro. E faço a linha aqui central. Vou colocar mais um pouco, que ela ficou muito fina. E aqui, ó, a gente vai jogando de um lado pro outro. O segredo é deixar o pincel em pé para você conseguir traços mais finos. Agora aqui, ó, eu venho fazendo mais ainda aqui a sombra nessa divisão e jogo pra dentro. E agora aqui a linha do meio. Então, de um lado para o outro.
sempre uma acima da outra, tá? Não faz uma encontrando com a outra, não. Sempre uma abaixo, uma acima, e assim vai. Agora, vamos colocar aqui, ó, um pouco mais de sombra aqui ao redor do nosso laço, por todo ele. Não esquecendo de deixar nossas frutinhas redondinhas. Ó, eu fucei essa aqui também. Mas eu não vou deixar assim, eu vou trazer, ó, esfumar bem essa tinta aqui. Pronto. Agora, eu venho com aquela linha central aqui, ó. Vou pegar mais um pouquinho de tinta, de um lado, do outro, de um lado, do outro. E aqui ainda cabe mais uma, ó. Tá? Agora, com o mesmo pincel e o verde pinheiro, a gente vai reforçar os nossos galinhos aqui de pinho, né? Pinheiro. Então, eu vou vir aqui, ó, e só vou dar uma jogada por cima do que a gente já tinha feito antes. Só não vou cobrir, ó, vou fazer uma linha no meio, procurando já esconder o risco. E vou vir jogando aqui de um lado para o outro, de maneira bem leve por cima. Coloquei no meio, aí eu venho puxando de um lado e de outro, ó. Vou reforçar aqui mais um pouquinho, que aqui na base ele tem que estar mais evidente. Vou pegar mais um pouquinho de tinta. Os menorzinhos do mesmo jeito. Só jogar. Ok. Agora, vamos iniciar a próxima parte, que é o nosso laço e também as nossas frutinhas. É tudo a mesma cor, então nós vamos trabalhar junto, tá? Então, nós vamos preencher todo o nosso laço e as nossas frutinhas. Nas frutinhas, aí a gente preenche, eu vou utilizar aqui um pincel número 8, mas nas frutinhas a gente usa um número 4 para facilitar, tá bom? Vamos lá. A tinta que a gente está usando é o vermelho vivo.
Agora, com o nosso laço e as nossas frutinhas preenchidas, nós vamos para a sombra. Nós vamos utilizar para isso o vinho, tá bom? Então, com o vinho, eu vou vir aqui, ó, nessa parte de baixo da linha e vou esfumar aqui pra dentro. Agora, dentro dessa linha, nessa parte de cá. E, novamente, vou levar pra dentro. Agora, aqui, ó, por trás dessa linha. E você traz pra dentro também. Agora, a gente vem aqui, ó, por trás do laço, em cima da fita, por trás da linha do laço, colocamos o vinho. E por trás da frutinha aqui também, ó, tem uma frutinha aqui, então não pode esquecer dela aqui, ó. E aqui, por trás também da folha, eu vou jogando esse vinho pra dentro da fita. Aqui também, porque está por baixo da folha. E esfuma bem. Aqui eu vou deixar um pouco mais escuro para demarcar bem essa divisão. Agora, eu vou vir aqui por trás. Coloca e esfuma bem. Aí, vem aqui por baixo. E esfuma bem pra dentro. Vou deixar essa parte aqui, ó, um pouco mais evidente, a sombra, porque vai destacar mais ainda o lacinho de cima. Então, eu coloco e esfumo aqui, ó, na direção de fora. Agora, eu venho aqui dentro também, na parte de cima. Tiro o excesso de tinta do meu pincel e venho esfumando aqui dentro. E aqui, nessa parte também, ao redor da parte do meio. E venho puxando dessa forma, na direção de fora do laço. E do outro lado, da mesma forma, a gente vem aqui ao redor, coloca, tira o excesso e esfuma, jogando sempre na direção de fora do laço.
colocar um pouquinho mais aqui, porque como no outro lado eu quero que ele evidencie mais o laço de cima, mas eu não vou deixar a linha, a gente sempre vem e esfuma bem aqui. Aí você vem aqui por baixo e traz para esse lado. Aqui em cima. Da mesma forma. Ao redor do meio e joga pra dentro. Agora, aqui na parte de baixo, eu trago para baixo da fita. Aqui abaixo da linha novamente. Esfuma bem. Novamente, para finalizar aqui embaixo. Vamos voltar aqui em cima, ó, e dar uma evidenciada aqui no meio. Bem leve, tá? Esfuma bem. E agora a gente vai trocar de pincel. Eu vou pegar aqui o meu pincel número 2 pra gente fazer o sombreado das nossas frutinhas, ó. Essa do meio está por baixo de uma e de outra. Então, eu venho na do meio e coloco aqui a primeira parte, ó, do sombreado e puxo. Agora, eu venho aqui abaixo da folha desse lado, coloco um pouquinho também. E nessa parte aqui, vou tirar o excesso para não ficar muito escuro e puxo para dentro da minha frutinha. Essa aqui, ó, eu vou colocar do lado oposto à sombra do laço. Então, eu coloquei desse outro lado aqui, ó. Essa aqui, ó, está por baixo. E depois desse lado. Aqui, ó, essa está por baixo, então eu venho aqui na parte de cima também com sombra, ó. Vou reforçar um pouquinho a parte de cima. Um pouquinho aqui também. Aí você coloca, se tiver muita tinta, você vem no paninho e tira. Pronto. Para as nossas frutinhas, nós vamos utilizar o brilho branco. Então, eu já vou vir com ele. E aqui, ó, em cada um a gente vai colocar aqui. Deixa eu enxugar bem o meu pincel, tá? Novamente, o número 2. E eu vou vir aqui, ó, com um pontinho de branco em cada uma. Na parte mais clara. Coloquei com o meu pincel limpo, eu venho aqui, dou uma esfumadinha com movimentos circulares, ó. Ó. Com movimentos circulares. Ó.
colocar naquelas duas ali também. Colocar um pontinho em cada uma na parte mais clara e venho com movimentos circulares. Esfumando novamente. Coloquei mais um pouquinho porque estava pouco. Então, coloquei um pouquinho aqui e aqui. Feito isso, agora a gente vai bater um pontinho branco bem no centro desse lugar que a gente colocou o branco e vai deixar, ó. Pronto, eu já não vou esfumar mais, só vou deixar esse pontinho branco aí. Vou colocar mais um pouquinho, porque esse ficou pouco. Ó, vou colocar e vai ficar assim, eu não vou mexer mais. Tá bom? Agora, eu vou trocar o meu pincel e nós vamos fazer a iluminação do nosso laço e fita. Então, agora nós vamos usar o vermelho fluorescente. E aqui a gente vem em todas as partes mais claras do nosso laço. Evidenciando assim, essa iluminação nas partes mais claras desse laço. Ó, coloquei aqui, aí aqui eu venho daqui de cima, ó. E venho esfumando pra dentro do vinho. Sempre esfumando bem. Vou começar aqui com esse lado, pra gente trabalhar melhor. Então, aqui agora, eu vou vir aqui nessa parte de baixo do meu laço. Então, aqui, ó, ao redor, toda a parte que tiver mais clara, a gente vai jogar o fluorescente pra evidenciar ainda mais aqui esse vermelho. Aí, aqui, ó, nessa parte de cima, eu jogo um pouco mais aqui. E aí, você esfuma pra fazer um degradê com o vermelho de base e o vinho. E aqui na parte de baixo também nós vamos colocar esse vermelho fluorescente. Feito isso, agora o laço menor. E novamente, ó, aqui dentro eu jogo também o vermelho fluorescente. Agora, eu vou vir aqui pro outro lado. Vou tirar o excesso de tinta do meu pincel e vou passar aqui. Notem que está aparecendo um pouquinho aqui do risco, então eu venho aqui, ó, com mais tinta e coloco. Se não desaparecer, eu espero secar e depois eu volto evidenciando, tá bom? Coloco minha tinta, tiro o excesso. Esfumo bem.
da mesma forma que fizemos lá do outro lado. Aqui, ó, da mesma forma da fita lá de cima, a gente vai colocar esse fluorescente aqui e esfumar bem, para deixar essa fita mais destacada. E aqui, ó, no fim, ao redor da parte central. Vou tirar o excesso. E vou esfumar bem. Prontinho, nosso laço também está pronto. Agora nós vamos para nossos enfeites. E esse aqui, nós vamos trabalhar ele em verde. Então, eu quero que vocês observem. Essas linhas mais finas, vocês não vão pintar. Essas mais grossas, vocês vão preencher com o verde folha. Então, observem. Eu estou utilizando aqui o pincel número 4, porque ele é menorzinho e vai me ajudar a ter mais precisão aqui, ó. Principalmente no final, que tem que ficar bem fininho. Tanto em cima quanto embaixo. Ó, pintei a primeira, agora eu venho aqui para a segunda. Procurem cobrir os riscos, tá, pessoal? Já nessa fase. Porque quando a gente fizer o dourado, que é a próxima parte, ele já não vai aparecer tanto. Então, procurem aí, ó, já cobrir o risco o máximo que vocês puderem. Sempre deixando fininho, tanto em cima quanto embaixo.